Um dia eu estava participando de um debate, terminamos o debate, eu falei, mas sem ser inconveniente, eu falei, nós falamos de tudo e esquecemos de um país que está correndo, atropelando por fora, sexto, quinto, quarto PIB do mundo, daqui a pouco eu não sei o que vai acontecer com a Índia, o nosso comércio com a Índia é pífio, né? Como é que fica? Quais são as oportunidades que eu vou passar para vocês três que se abrem para o Brasil nessa conjuntura? Veja, você é bastante rápido e direto ao ponto. Eu acho muito difícil ter oportunidades no aspecto de valor agregado. Por vários motivos. O Brasil não tem plano de Estado, o Brasil tem plano de governo. Esse negócio da nova industrialização brasileira é completamente equivocado. A taxa de juros deveria cair. Não, a taxa de juros ela está porque a inflação está 5,5%. Sim. E os rentistas, no final das contas, somos nós. Nós que determinamos as taxas de juros na curva de juros mais alta. Mas o problema vem muito mais lá atrás. Por exemplo, no último PISA, que é o Program for International Students Assessment, de 77 países da OCDE, de prova de crianças de 15 a 16 anos, 77 países nós pegamos, se eu não me engano, em matemática, 58º. Em ciência, 62º. Em leitura, 60º lugar. Ou seja, eu tenho uma educação, aí você fala, poxa, então o Brasil precisa investir mais em educação. Não, o Brasil é um dos países que mais investe em educação do mundo, em termos de percentual do PIB. Só que nós investimos praticamente $3 mil público por estudante, por ensino fundamental, enquanto a OCDE investe $10 mil para ensino superior. Pelo amor de Deus, eu não estou falando mal do ensino superior, mas todo país que deu certo investiu muito mais no ensino fundamental do que no superior. Nós investimos $13 mil, $14 mil, enquanto a OCDE investe $12.500. Ou seja, as universidades hoje em dia no Brasil é praticamente uma instituição financeira. Todo país que deu certo investiu muito mais nos fundamentais. Outro ponto, a nossa infraestrutura. No último World Competitiveness Center, também da OCDE, de 140 países, nós pegamos 120º lugar. E se a gente entrar um pouco de macroeconomês aqui, usar a teoria de Solow, o Robert Solow, ganhador do Prêmio Nobel de Economia, eu não consigo mais crescer por transpiração, porque minha população economicamente ativa não está crescendo. Capital, eu acabo dando para o governo. Eu preciso crescer via produtividade total dos fatores. Produtividade do trabalhador e produtividade do capital. Produtividade do trabalhador, eu não tenho educação. Produtividade do capital, eu não tenho infraestrutura. E outra, pasme, Vila, 48% da população brasileira não tem acesso ao tratamento de esgoto. No nosso caso, não tem problema isso daqui, porque nós já estamos acima dos 15 anos, né? Mas crianças que têm de 0 a 7 anos têm uma neuroplasticidade enorme. Essas crianças que ficam sem tratamento de esgoto, neurobiologicamente elas estão prejudicadas. Ou seja, eu estou há 22 anos negociando o tratado com a União Europeia. Cadê o negócio do saneamento básico que nós não fizemos? Cadê o negócio da educação que eu já poderia ter feito um trabalhador pronto para competir? E mesmo assim, a indústria fala, não, me dá mais 10 anos, ou seja, vão ser 32 a 35 anos para eu me preparar para competir com o europeu na indústria. E eu não vou estar pronto. São 35 anos que nós estamos querendo. 22 de negociação e mais 10 a 11 a 12 para cair 92%. Ou seja, eu não vejo esse tipo de nova industrialização, que é na educação fundamental, que é no saneamento básico, que é na infraestrutura. Então, infelizmente, eu vejo o Brasil como o país das commodities. Claro que você tem ilhas de excelência. Você tem Embraer, você tem WEG, você tem Fras-le, mas é difícil você falar as verdadeiras ilhas de excelência que sejam fora do segmento de commodities. Você vai falar Vale, vai falar Petrobras, vai falar BRE, vai falar JBS, tudo isso daí é commodity. Eu quero saber as ilhas de excelência. Ou seja, o Brasil está ficando para trás. E como diz o Marcos Lisboa, isso é coisa de profissional.
Isso não é coisa de amador, isso é coisa de profissional. Nós conseguimos atrasar o Brasil em 20 anos, culpando justamente o termômetro. O problema é taxa de juros. Não, o problema não é taxa de juros. Veja, a taxa de juros é alta no Brasil, pelo amor de Deus. Porque, vamos pensar, se o teu vizinho, Vila, gasta demais e fala para você, não vou te pagar mais o dinheiro, vou continuar pedindo emprestado, você fala, pera um pouquinho, meu risco aumentou. Meu risco aumentou, eu vou cobrar mais juro de você. Se eu cobro mais juro de você, eu expulso o setor privado da economia para financiar o setor público, que é o chamado efeito deslocamento. Então a gente culpa a taxa de juros, mas aí fica aquela coisa, vendedores de miçanga que gostam de vender, queimar a cabeça de Banco Central na Paulista, não entende que quem cobra a taxa de juros no final das contas somos nós poupadores, que temos um restinho de dinheiro que põe no fundo de investimento. E não é essa a única razão do atraso do Brasil. Esse é o termômetro do atraso do gasto público do Brasil, que não tem dinheiro e que tem um histórico de default. Não vamos dar calote. Mas não vamos esquecer, uma coisa, obviamente muita gente lembra, mas em 1980 a 1994, Vila, a nossa inflação acumulada, pasme, foi de 12 trilhões percentuais. Isso é um calote. Demos calote em 82, demos calote em 87, tivemos o plano Collor. Quem financia o governo não esquece dessas coisas. Então cobre, quando você fala que gasta é vida, que tem que gastar mais e que tem que fazer o auxílio gás, tem que fazer o INSS, tem que fazer o consignado, você fala, gente, vocês não vão cortar mais nada? Desde 9 trilhões de reais e não vão cortar nada? Não, então não é a taxa de juros o problema maior do Brasil. O problema maior aqui, eu não estou nem falando de Bolsonaro ou Lula, estou falando de lá para trás, de 30, 40 anos para trás.